Fala aí, galera do Rabisco Podcast. Está no ar o nosso programa. Roda a vinheta. Rabisco Podcast. Uma produção, canal Direção e Arte. E é isso aí, galera. Estamos no ar para mais essa super edição. E essa semana, eu, a Bia e o Tom levantamos uma questão. O que você tem visto? O que você tem acompanhado? O que você tem assistido? E eu vou falar agora o que eu tenho assistido. Eu tenho visto a novela Vale Tudo no Globoplay, a novela de 1988. E já naquela época se discutiam coisas tão atuais hoje em dia. Eu não sei se houve alguma lacuna no meio do caminho ou se realmente as coisas não mudaram em nada desde que a novela foi ao ar a primeira vez em 1988. E é até chocante imaginar isso. A novela trata principalmente da ganância e na vontade de ter dinheiro e estar bem na vida, passando assim por cima de tudo e por cima de todos. Aí é um absurdo perceber que isso ainda continua presente na vida da gente, das pessoas que querem passar por cima dos outros para melhorar as condições de vida, não importe como, não importe a custo do que ela alcance esse objetivo. É muito triste pensar que isso ainda perdura até hoje. Mas mais triste ainda é outra abordagem da novela, falando sobre corrupção, sobre desvio de verba pública. Imaginar que a gente não mudou nada nesse aspecto, até piorou, ou em alguns outros aspectos, é muito triste verificar isso. Mas a novela tem muitos atributos maravilhosos. Ela levantou questões também como racismo. É super engraçado ver que em 1988, imaginando aquela época, um momento pós-ditadura, eleições, ainda se adaptando a esse novo momento político brasileiro, apesar de já fazerem anos, mas ainda tem toda uma questão, ainda tem essa questão militar no poder sendo discutida, e, enfim, nesse momento ainda se fala sobre corrupção tão presente, tão forte no Brasil. Se fala sobre a inflação, sobre a alta do dólar, sobre leis de incentivo. Achei super interessante essa discussão que foi levantada, falando sobre a Lei Sarney, de incentivo à cultura. E se usava o dinheiro cruzado, e tudo era em cifras enormes, até assustadoras a gente ouvir hoje, mas ainda assim a gente está voltando nessas cifras. Tá aí a nota de R$200 chegando daqui a pouco. Enfim, para provar que existe essa alteração nas cifras, a gente vai supervalorizando e desvalorizando o dinheiro que a gente tem hoje, as notas que nós temos hoje. E outra abordagem que eu achei super bacana na novela é sobre racismo. É engraçado também ver que lá em 1988 se falava já disso e hoje volta isso à tona com toda a força, que é o preconceito generalizado sobre a pele preta. Tem um menino lá que ele é super julgado já como culpado, até mostrado como culpado na delegacia, pela polícia ou pela sociedade em geral. E é legal, a parte legal disso é que já naquela época se levantava essa questão na novela tentando resolvê-la, tentando mostrar para as pessoas que isso é um conceito errado. E isso eu gostei muito, apesar de que eles pegam um pouco sutil, dada a época, nesse tema. Mas é triste imaginar que não mudou em nada e agora está cada vez mais presente. Mas eu imagino que não está mais presente. Na verdade, hoje você tem mais ferramentas de como denunciar esse tipo de abuso, já que todo mundo tem a todo o tempo uma câmera nas mãos pelo celular e pode filmar e pode registrar esses atos obscenos acontecendo aí no nosso dia a dia. E outro ponto também que eu achei legal na novela é que ela tem um casal de mulheres na novela representado de forma bem sutil e implícita em vários momentos, mas em outros momentos deixa isso bem público para que você perceba que acontece algo mais, mas ao mesmo tempo é meio implícito, é mostrado de forma suave. Eu sempre tento pôr em mente que isso é 1988, logo você não pode esperar muita coisa porque existia uma sociedade extremamente conservadora naquela época e que não permitiria jamais que qualquer insinuação mais direta fosse ao ar. Mas é super legal ver que já existia uma forma de tentar colocar no ar, de tentar tratar desse tema, de tentar mostrar isso no dia a dia
das pessoas em uma novela de super sucesso. Na parte técnica, eu acho legal voltar nesse tempo, lá 1988, e imaginar que eles tinham vários, que para mim parecem problemas de iluminação, de som, mas não é. É o que o equipamento técnico daquela época permitia fazer. E é legal. O que é falha, na verdade, não é falha, é o que acontecia naquela época com o equipamento que eles tinham. E eu tenho gostado muito da novela, tenho me surpreendido. É claro que o roteiro ele deixa a desejar em vários pontos, já que existia pressa em alguns temas, a abordagem muito simbólica em outros, uma abordagem muito surreal ou forçada em outros, mas eu tô adorando, me apeguei já à novela, vou acompanhá-la até o final. Eu vou voltar naquele momento quem matou o Odete Roitman, mas ainda não cheguei lá, mas daqui a pouco eu já chego lá. Mas eu tenho achado super interessante essas questões que eles têm levantado de discussão social já naquela época e que hoje ainda são tão presentes. Poxa vida, eu queria que, na verdade, o que eu gostaria é que essas discussões não existissem mais, fossem passado, que eu pudesse observar a novela e vê-la apenas como uma história passada. Mas não, é uma história presente. Enfim, vale conferir, vale tudo. Se você não viu, veja ou tenta rever, porque é interessante imaginar a sociedade naquela época, que não é tão distante, mas ao mesmo tempo, poxa, fazem mais de quantos anos? 30 anos essa novela, então vale conferir, rever e se emocionar e tentar analisar essas coisas que a novela já mostrava naquela época e por que elas estão presentes ainda hoje, certo? E você, Bia? Fala aí, o que você tem visto? O que você tem assistido? O que você tem acompanhado? O que você tem analisado? Diga-nos! E aí, Dinho? E aí, Tom? Então, pegando essa deixa do Dinho, né, que falou de Vale Tudo, achei interessante, porque quando a gente se dispôs a discutir o que a gente estava assistindo, a gente acho que nem sabia, né, que estávamos os três assistindo novelas. Isso, na verdade, é uma tendência, né, nesse contexto que a gente vem vivendo. Essa retomada... não só, né, a gente voltou a assistir conteúdos, eu voltei a assistir conteúdos em audiovisual em casa, muito em razão da pandemia, e depois a gente, num primeiro momento, assistindo séries da Netflix e tal, e aí de repente me peguei nas novelas, principalmente nas novelas antigas. Eu acho que alguma coisa aconteceu, na verdade, uma opinião extremamente pessoal, mas eu acho que alguma coisa aconteceu no decorrer da história aí, que as novelas antigas são muito mais interessantes e algumas delas extremamente atuais até hoje, né? Falam dessa essência humana e desse homem vivendo em sociedade, dessa coisa que parece que não muda nunca, pro bem e pro mal, né? Então o Dinho lembrou bem da Vale Tudo, que vai falar muito sobre que país é esse, né? Que loucura de país é esse? E eu vou pegar a deixa para falar do Dias Gomes, né? Eu tava pensando nas novelas do Dias Gomes, no Bem Amado, no Roque Santeiro, no Saramandaia, no Pagador de Promessa, que é minissérie, né? Não é novela, mas é uma obra dramatúrgica, né? Da teledramaturgia. E eu fiquei pensando o quanto que esse texto do Dias Gomes, que morreu na década de 90, né, continua também extremamente atual, né? Interessante você pegar quais são as temáticas das obras dele, são muito políticas, são críticas bem pesadas à sociedade brasileira e as relações, né, de hipocrisia, as relações de interesse, as diferenças
pautadas por diferenças sociais muito bruscas, a presença do coronel nas obras, sempre, né, nas obras dele, o que significa esse coronelismo, né, no interior do Brasil e também nas próprias relações de poder nas capitais do país, né, não é mais a figura do coronel, mas continua existindo uma lógica bastante coronelista, né, de uma elite que pretende a preservação dos seus direitos, dos seus privilégios, melhor dizendo, né? E eu acho muito legal quando isso é abordado em algumas obras que a gente vê na teledramaturgia, a gente vê a escolha, inclusive nas obras do Dias Gomes, no Saramandaia, né, segue essa linha dessa literatura que a gente chama de... oh meu Deus, me fugiu a palavra, né, do realismo fantástico, né? E eu acho muito interessante porque o realismo fantástico é uma tendência da literatura, é um movimento literário do século XX que ficou muito forte na literatura da América Latina, e a gente tem o Gabriel Garcia Marques, Júlio Cortázar, tem Mário Vargas Llosa, tem um monte de gente, né, lidando com esse tipo de literatura, que é uma proposta em que o absurdo, né, o surreal, esse universo fantástico, ele se mistura com o cotidiano e nas narrativas esse cotidiano lida muito bem com o absurdo. Isso é uma forma de falar muita coisa em épocas em que existia um silenciamento obrigatório, principalmente na época da ditadura, e é também uma forma muito inteligente de falar de nós mesmos, né? Eu até me peguei hoje com uma fala que eu fiquei encantada, e dura, mas fiquei encantada, do Dias Gomes, que diz o seguinte: se nessas histórias a realidade e o absurdo se entrelaçam, é porque no Brasil o fantástico é lugar comum. Já disse que o Brasil é o país que desmoraliza o absurdo, porque o absurdo acontece. E não é possível entender e espelhar a nossa realidade dentro das regras do realismo puro. Quando eu li isso, eu lembrei de uma fala do Salvador Dalí, quando numa visita na América Latina, se eu não me engano, na região, não lembro se do México ou de Cuba, tem a oportunidade de conhecer, né, a cultura latino-americana, e ele diz assim, está num dos livros dele, né, sobre ele diz assim, que ele entendeu por que na América o surrealismo não foi um choque tão grande quanto foi na Europa, porque na América nós somos surrealistas. É bem isso, né? Nós somos surrealistas, e a novela joga isso na nossa cara. Saramandaia é ótima para falar disso, mas outras todas são, né? Você pode pegar a obra eu sou apaixonada pelo Dias Gomes. A obra do Dias Gomes é uma coisa melhor que a outra. Você pode assistir o que você quiser e você vai ter essa presença dessa crítica política, social, e que é sempre atual. Muda o contexto, muda o cenário, muda o tempo histórico, mas a condição social é a mesma. E acho que isso é um pouco do que encanta nos bons escritores de novela, nas boas obras, e por isso muita coisa do passado, que principalmente a Globoplay, agora o Globoplay tem trazido o acesso de volta pra gente, ainda bem, quando a gente assiste a gente fala, meu Deus, como parece hoje. É isso. E você, Tom, o que você tá vendo? Qual análise você faz? O que você traz pra gente? Oi, Dinho. Oi, Bia. Nossa, que tema delicioso esse, hein? De falar sobre o que nós estamos assistindo. Dinho aí com seu Vale Tudo. Bia lembrando as marcantes novelas e seriados de Dias Gomes, né? E com toda essa importância política. Porque a novela é um produto cultural que
que acho que retrata muito os nossos momentos contemporâneos, por mais que seja uma novela de época ou uma novela dos dias atuais, os temas que elas abordam sempre tem alguma coisa a ver com um retrato brasileiro contemporâneo, né? O que eu tô assistindo são duas novelas que a Globo tá reprisando, né, na sua programação por conta da pandemia, e que são duas edições especiais, né? Estão rolando outras, mas eu tô adorando assistir essas duas novelas. A primeira é A Malhação, Viva a Diferença. Eu acompanhei quando passou em 2017 e tô revendo de novo, que não faz muito tempo, né? São só 3 anos de diferença que ela passou. E é uma delícia rever aquelas 5 protagonistas, né? Falando de temas tão, às vezes, duro pra juventude, né? Mas que são necessários abordar esses tipos de temas, né? Só pra ter uma ideia, a Malhação Viva a Diferença fala... alguns dos temas que ela aborda são gravidez na adolescência, violência contra a mulher, diversidade, relacionamento aberto, racismo e lutas de classes, né? E tantos feminismo, fala sobre desigualdade social, enfim, fala de vários temas muito pertinentes, até que ainda hoje, né, apesar de ser só 3 anos, mas que ainda hoje ecoam de forma muito positiva para poder falar sobre isso dentro de casa, falar sobre isso com os amigos, falar sobre isso com os colegas de trabalho, né? Falar sobre isso com a nossa sociedade, né? Enfim, eu gosto muito dessa versão. Ela, inclusive, a Malhação Viva a Diferença, ela ganhou um Grammy, né? Como o melhor produto teen naquela época, né? Então, assim, realmente o elenco tá de primeira, né? Tem a Daphne Bozaski, a Gabriela Medvodovsky, a Ana Ricari, a Manuela Aliperti, a Eslaine Vieira. Enfim, tem uma galera, o Bruno Gadiol, o Matheus Abreu, a Giovanna Grigio, né? O Juan Paiva, que faz o Anderson. Enfim, uma galera toda jovem, contracenando com pessoas muito interessantes, como Marcelo Antoni. Enfim, uma galera bem... que eu adoro muito. A Malu Gali, né? Que recentemente tá no elenco de Amor de Mãe, que agora só volta o ano que vem. Enfim, é uma galera que eu adoro. A outra novela que eu tô assistindo é a que passa logo em seguida dela, que é a novela das 6, a novela Novo Mundo, que eu amo o enredo, porque ela mistura com a história do Brasil, com um pouco romantizada, claro, porque é uma novela, né? Mas que também toca em assuntos muito pertinentes para nós hoje, como o racismo, como o feminismo. Então, quer dizer, essas duas novelas, elas meio se completam. Então essas novelas meio que se completam mesmo, né? Eu adoro ver a atuação do Chay Suede, do Caio Castro, da Isabelle Drummond, como é que chama? Da Letícia Colin, da Ingrid Guimarães, a Elvira Matamoros. Enfim, adoro ver todos eles ali, eles estão fantásticos. A caracterização esqueci o nome dela, daquela atriz. Ela, inclusive, tá em Totalmente Demais também. Enfim, da Viviane Pasmanter, com o Guilherme Piva, eles estão fantásticos. Enfim, é uma novela gostosa de se ver, os temas são muito bem abordados, os autores foram muito felizes com a abordagem dos temas, que agora vai continuar, né? Depois que a pandemia passar e as gravações retomarem, existe
já existe uma frente para a estreia da continuação dessa novela, né? Que é o Grande Imperador, né? Que vai vir aí com Selton Mello e um elenco formidável, né? Então é isso. O que eu tô vendo nessa pandemia de novelas são essas duas novelas que eu adoro, Novo Mundo e Malhação Viva a Diferença, tá bom? Um beijo! Alguma coisa de um sábado à noite, bem no fundo todo mundo quer zoar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa. Sábado à noite tudo pode mudar. Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento Canal Diversão e Arte. A sua identidade digital brasileira. Sobre minhas dicas culturais eu vou dar 3 dicas. Eu vou indicar para vocês, procurem aí na rede Antônio, criação, concepção, apresentação, né, interpretação da Clarice Abujamra. É uma mistura de olhares da Clarice com poesias, com obras de outros autores. Antônio, com a Clarice Abujamra. Procura aí, essa é a minha primeira indicação. Minha segunda indicação é... Bom, vou puxar a sardinha para o nosso lado. A gente está cheio de textos novos no site. Então, além do podcast, além do conteúdo do canal, aliás, Olhares é uma temporada nova que a gente começou sobre artes plásticas, sobre artes visuais, melhor dizendo, no canal Diversão e Arte. A gente também tem no site, canaldiversãoearte.com.br, uma porção de novidades. Eu citei para falar hoje da pauta um pouco da pesquisa que eu fiz sobre Dias Gomes, para escrever um texto, inclusive, sobre Dias Gomes. Mas lá vou falar tem muita notícia de conteúdos, perfis. O Tom tem uma coluna muito interessante de perfis de artistas. O Gota, que é um conteúdo audiovisual que agora passou pro texto escrito também, para quem prefere a leitura. Já tem 2 publicados lá, o do Zé Maier e do Zé Wilker, 2 grandes atores, tem bastante coisa lá. E é a dica que eu deixo. E na verdade eu também tô administrando, então vou puxar a sardinha mais uma vez aqui pro meu lado. Uma página que chama A Arte de José Maier. Segue lá que vocês vão receber notícias desse cara que é um grande ator e tem um monte de histórias dele para serem trazidas à pauta, para serem contadas e recontadas, para além dessas fake news que ficam espalhando nas redes de que ele estaria doente, de que ele estaria com depressão e esse monte de bobagem. Então segue lá, você curtir a arte dele, você curtir o trabalho dele, A Arte de José Maier nas redes, Facebook, Instagram, acha a gente lá. Fala, galera do Rabisco Podcast, eu vim trazer a minha dica dessa semana. A minha dica é o Festival Farofa no Sofá. É o mesmo festival que acontece presencialmente todo ano, o Farofa, né, o circuito off da MIT, e que eles, por conta da pandemia, não rolou as apresentações presenciais. Mas eles se reorganizaram e estão fazendo desde o dia 11 de agosto, ou seja, desde terça-feira, o Farofa no Sofá, que vai até domingo, até dia 16 de agosto. O festival ele tá com vários espetáculos teatrais e para o formato digital, né? E que você vai curtir muita coisa bacana acontecendo. Onde que você vai conseguir assistir? No site deles, que é o www.farofa, com 2 Fs, no Fá, né, .com.br, tá? E você pague o quanto você quiser, né? É uma ação
muito interessante que eles estão fazendo com esse ingresso colaborativo, tá? São mais de 130 atrações nesse festival online de teatro, tá bom? Então essa é a minha dica dessa semana, farofa no sofá, tá bom? Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal canaldiversãoearte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição de Fred Cunha. Colaboração de Thaís Britor e Vitor Luz. Coprodução, produtora WB. Produção e realização, Canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte, a sua identidade digital brasileira. Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.